O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Governo francês suspende reajuste nos combustíveis após onda de protestos. Bem, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte: se tem uma galera que sabe protestar, é na França. Tá no DNA, né? Os caras estão aí há mais de 300 anos na pista, né? Entendeu? Assim, os caras inventaram a guilhotina não foi à toa. Porque, assim, certamente os nossos ouvintes viram aí as imagens. Claro, a gente pode até, né, por exemplo, o Arco do Triunfo foi vandalizado, né, e tudo mais, tem algumas questões ali que a gente pode até lamentar, mas assim, aquele papo de gritar sem vandalismo não existe lá. Lá é com vandalismo desde o início. E, Felipe, já que você citou a invenção do Dr. Guilhotin, fazer um jabá aqui da casa, né? Que a gente tá em Meu parceria... Deus, vocês vão guilhotinar alguém? Não. A gente tá em parceria com o Le Monde Diplomatique, com o podcast Guilhotina. Então, é o nome? É o nome. Convido aí os ouvintes do Xadrez Verbal a dar uma moral aí pros parceiros da casa. Então, esperamos aí que ninguém seja guilhotinado. Então... E se for, que seja metaforicamente. Mas no programa passado a gente chegou até a comentar um pouco, né, os protestos dos coletes amarelos, porém nesse daqui a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada, né, já que foi uma semana aí, mais de uma semana com protestos quase ininterruptos, então acho que tem algumas coisas que cabe a gente, algumas informações que a gente cabe colocar, algumas possibilidades, algumas análises, né. A grande questão, né, que os protestos começaram contra o aumento do imposto em relação a combustíveis, especialmente o diesel, que foram motivados especialmente pela classe média baixa das zonas periféricas. Quando a gente fala zonas periféricas, não é o que a gente costuma chamar de periferia no Brasil, né? Periferia no Brasil sempre tem aquele sentido de quebrada. A gente está falando de bairros, às vezes municípios suburbanos, né? Das grandes cidades que tem os municípios suburbanos, ou seja, são pessoas que usam muito carro, né? Cidades rurais, às vezes, né? Então, isso afetaria diretamente o custo de vida dessas pessoas e muitas dessas pessoas já dizem que o custo de vida está altíssimo, né? Então, o início dos protestos foram especialmente por pessoas de classe média baixa, de cidades suburbanas e pequenas cidades rurais, próximas aos grandes centros, contra esse aumento de combustíveis. Por que é protesto dos coletes amarelos, né? Porque tem uma lei na França que determina que, se você precisar parar na estrada, vamos supor, sei lá, seu pneu estourou, você precisa fazer pipi, né, para usar um termo aqui family friendly também. Você tem que usar o colete amarelo ali, fluorescente, para poderem te ver e ninguém te atropelar, evitar acidentes, enfim. É uma lei que tem lá, então todo mundo tem um desse no carro. Então o protesto começou por conta, né, do carro, do caminhão, do combustível no geral. Então, acabou se tornando aí um símbolo porque as pessoas, todo mundo tinha um desses no seu veículo, né? Você tem que ter. Então, por isso que se tornou aí o protesto dos coletes amarelos. Aí, o que aconteceu, né? Comparando, inclusive, né, com um pouco o que aconteceu no Brasil em 2013. Você começa um protesto com uma questão objetiva pelas pessoas diretamente afetadas por essa questão. Então, por exemplo, em 2013 no Brasil, foi o aumento da passagem de ônibus em diversas cidades e os protestos iniciaram especialmente por estudantes que seriam afetados diretamente por esse aumento de preço da passagem. Da passagem do ônibus, do metrô, enfim, do transporte coletivo. E desse núcleo, os protestos acabaram crescendo
para pessoas insatisfeitas insatisfeitos de forma mais difusa, ou seja, insatisfeitos de forma mais geral, contra custo de vida, contra corrupção, contra insegurança pública, contra serviços públicos como hospitais, enfim. No caso francês, isso começou a acontecer. Então, do primeiro protesto, que foram com cerca de 2.500 motoristas, tá? No início de novembro, na semana passada, retrasada, desculpem, nós já tivemos cerca de 280 mil pessoas protestando pelo país inteiro, tá? Em Paris, né, nessas 3 semanas, nós tivemos um aumento exponencial dos protestos, porque muita gente vai até Paris para fazer o protesto, né, para protestar em Paris, mesmo que a pessoa seja de uma cidadezinha que fica ali 1 hora, 2 horas de distância de carro, tá? Então, essa é a principal questão, né? Nós temos uma ampliação muito grande desses protestos e, consequentemente, agora nós temos uma pauta, uma pletória de pautas, né? Então, você vai ter os caras que continuam falando do combustível, mas aí vai ter o cara que vai falar também do salário mínimo, vai ter o cara que vai falar da aposentadoria, vai ter o cara que vai falar da moradia. Então nós teremos ali os cidadãos franceses reclamando de diversas questões, muitas vezes da que lhe aflige mais, da que lhe incomoda mais, mas o estopim foi essa questão dos combustíveis. Porque na França está ocorrendo um processo que é um processo, infelizmente, mundializado pós-crise de 2008, que é um processo de achatamento da classe média, né? Isso muitas vezes, né, vai ser um lembrete ali mais à esquerda, digamos assim, de que a classe média assalariada ela não é rica, embora ela às vezes possa achar que é rica, e mais à direita vai muitas vezes ser colocado na questão de que a classe média nacional está sendo explorada em nome de governantes ou de uma classe alta dos grandes proprietários, enfim, que seria ali internacional, sem comprometimento com o nacional, sem comprometimento com os valores nacionais, né? Essa ideia do globalismo, inclusive, né? Então, o fato é, achatamento da classe média após 2008 e com uma interpretação tanto à esquerda quanto à direita. E, inclusive, uma interpretação não necessariamente exclui a outra. É bom fazer, inclusive, esse lembrete, né? Claro, algumas coisas se excluem, né? A luta de classes vai excluir a questão nacional, mas, né, as interpretações e o material base dessas interpretações não se exclui. Então, aí esses são os fenômenos mais gerais. No caso da França específica, aí tem 2 coisas que a gente pode colocar. Que é, a primeira é o Macron, né? Lembrando, quando o Macron assumiu, o Macron, ele criou o próprio partido, né? O En Marche. Coincidentemente tem a sigla do nome dele. Sim. O Macron, ele é um cara que vem do mercado, né? Vem do mundo das finanças. Um gestor, né? E aqui, assim, pra não parecer que é alfinetada cretina, de fato o Macron dá pra fazer muita comparação com a ascensão de João Dória. Sim. Né? A ideia de que não, eu sou do mundo financeiro, competência e tal. O próprio João Dória saudou a eleição dele num vídeo, como é de seu feitio. Então, assim, a ideia de que, olha, eu sou aqui um cara, né, suprapartidário, embora ele já tivesse feito parte de governos, assim como o Dória também foi funcionário de governos. Sim. Né, ele trabalhou ali no Ministério do Turismo, ainda no período Sarney e tudo mais, enfim. O fato é, o Macron assume ali como esse cara, entre aspas, isentão, né, nem de esquerda nem de direita, cara de mercado, eficiência, gestor. Que cresceu muito o nome dele justamente porque ele estava
no centro, evidentemente, entre a extrema-direita, representada pela Marine Le Pen, e a extrema-esquerda do Mélenchon. Isso, enquanto os dois partidos tradicionais, o centro-esquerda, os socialistas do Hollande, e a centro-direita, republicanos do Sarkozy, foram pro buraco. Então ele foi lá e falou, olha, não é nem o nacionalismo da Le Pen, nem o socialismo do Mélenchon, tem que ser o meio termo, eu sou o meio termo. Eu sou aqui um cara, né, um cara asseado, um cara ternos bem cortados, entendeu? Um cara estiloso, minha esposa é professora, então eu sou um cara legal, vota em mim. E ele tem sido, digamos assim, denunciado por parte dos protestos por ser um governo dos ricos. Especialmente porque ele aboliu o imposto sobre grandes fortunas, né, que existia no governo anterior. O Gerard Depardieu agradeceu. Exatamente, né? Aí que acontece, né? Ele foi lá e falou, olha, vou extinguir o imposto sobre fortunas porque vai diminuir a evasão de divisas e vai ter mais investimento privado em território francês. O que aconteceu? Não aconteceu nada disso. Então, é que acontece. Alguém vai dizer, não, mas ele foi inocente, foi ingênuo em fazer isso. Inclusive é o comentário que eu faço, isso é ingenuidade. Ao mesmo tempo, as outras pessoas vão falar, olha, mas o imposto sobre grandes fortunas não estava adiantando mesmo, porque o Gerard Depardieu pegou o dinheiro dele e foi para a Rússia, virou cidadão russo. E deve ter tido outros, é que o Gerard Depardieu... Foi o caso mais emblemático. Ele é conhecido internacionalmente porque ele é o Obelix. Entendeu? É uma pessoa que pode levantar a mão e falar, eu sou o Obelix. Você pode, eu sou o Obelix, eu sou o Cyrano de Bergerac e eu sou o Portos. Entendeu? O cara é o cara é a literatura francesa no cinema, né? Literatura francesa, é claro, Alexandre Dumas e Asterix. Então, vão olhar e falar, olha, não estava adiantando nada porque o pessoal estava indo embora com o dinheiro. Mas não vai adiantar nada porque o pessoal não vai voltar com o dinheiro, né? Então, mas o fato é, pegou a questão dele fazer um governo para os ricos, né? Até por ele ser um cara que vem do mercado financeiro, né? Ele trabalhou no banco Rothschild, só por isso deve ter umas 15 teorias da conspiração sobre ele, né? Ele deve ser um reptiliano judeu, Illuminati, maçom, alguma coisa assim, né? Porque ele trabalhou nos Rothschild, que são os caras que controlam o mundo, segundo algumas pessoas. Então, assim, ele acabou tendo esse desgaste muito rápido dessa traição, digamos assim. Ele foi eleito por não ser um político, ele não ia precisar do chamado establishment, ele ia fazer um governo baseado na competência e tudo mais, e aí ele estaria fazendo ali um governo para os ricos, e isso aumenta o descontentamento contra ele. E cujo ponto de inflexão foi justamente uma greve geral ali próximo da Copa do Mundo, né? Que mesmo a vitória francesa não atenuou os efeitos, né? E cabe lembrar que a última grande manifestação na França tinha sido às vésperas da Eurocopa, quando a França sediou o evento, mas daí algo parecido também com o que aconteceu no Brasil 2 anos antes. Mas de lá para cá a popularidade dele vem despencando, né? E ele não se ajudou nada também no centenário do armistício da Primeira Guerra Mundial, quando ele teceu loas a um general que foi um herói da Primeira Guerra Mundial, mas foi um colaboracionista na Segunda. Não, então, aí tem toda essa questão dele... Sim, para um cara... né, supostamente tão bem sucedido, ele não pensa muito antes de abrir a boca. Pois é. Porque, por exemplo, quando ele foi defender a reforma trabalhista dele, e aí o que aconteceu? Estavam acusando ele de ser contra os trabalhadores. E lembrando, ser contra os trabalhadores é um discurso que vai tanto à esquerda quanto à direita, como eu acabei de dizer. Né? Então, ele está indo contra os trabalhadores porque ele é dos patrões, ou então ele está indo contra os trabalhadores para entregar o nosso dinheiro para as organizações internacionais. E ele disse, os franceses são ruins de mudança, os franceses são muito teimosos. Tipo, porra, entendeu? Eles são as pessoas que votaram em você. Você não vai virar e falar, olha, não, eu tô tentando aqui fazer o melhor, mas os caras que votaram em mim são teimosos. Eles não querem aceitar que é verdade iluminada. Aí teve aquela vez que ele tava num evento, e aí um cara foi falar pra ele, reclamar do desemprego, e aí ele disse, é só atravessar a rua e achar um emprego. Tipo, basicamente disse, deixa de ser vagabundo e vai procurar emprego, em outras palavras. Em relação à teimosia, vai lá pro outro lado dos Pirineus, você vai ver o que é teimoso, viu? Um abraço a todos os nossos ouvintes espanhóis. Diz o ditado que não existe espanhol teimoso. Teimoso é quem discute com espanhol.
Enfim, e eu tenho lugar de fala. Então, assim, ele vai lá com esse papo, né, dos gauleses irredutíveis. Pois é. Né, eles são irredutíveis em relação às mudanças e ele também não colabora. Aí tem uma outra coisa que é bastante pertinente aqui ao nosso programa, que é o seguinte, a questão da energia na França. Porque o ponto inicial foram os impostos sobre o combustível, mas também havia sido anunciado um futuro reajuste no preço da energia elétrica. Tudo é energia, né? Combustível é uma forma de energia. E no caso do combustível, o que acontece? Faz parte da transição para menos poluentes, né? Combustíveis menos poluentes e menos uso do combustível fóssil, como parte, inclusive, das regras da União Europeia. Aí vai ter muita gente dizendo, mas viu, é a União Europeia interferindo dentro dos países, é a União Europeia passando por cima da soberania dos países. Vamos lembrar que a gente está falando da França, a gente não está falando nem da Hungria mais. Qualquer coisa que a União Europeia decida, a França aprovou. Não existe União Europeia sem França, Alemanha e Itália. Tá? Os outros países também são importantes, todo mundo tem o mesmo peso de voto, mas assim, jogando a real é França, Alemanha e Itália, e jogando a real é França e Alemanha, aí vem a Itália, aí depois vem ali Países Baixos e Espanha, e depois vem o resto. Tá? Vamos jogar real aqui. Né? Então, não tem uma decisão da União Europeia sem colaboração francesa. A França, inclusive, é uma das maiores proponentes do uso de energias menos poluentes, porque a França tem cada vez menos acesso a fontes de petróleo, por exemplo. A França é, inclusive, um dos países do mundo que mais usa energia nuclear, que é, teoricamente, uma energia limpa, né? Porque, por exemplo, aquela fumaça que as usinas nucleares emitem é vapor d'água, né? O problema é o urânio gasto depois, aí você tem que dar um jeito nele, né? Eu sou a favor de botar num foguete e jogar na Lua, tá? Transformar a Lua num lixão, porque aí sim vai ser distópico. Nossa. Inclusive, fica aqui a crítica, tá? Os quadrinistas do mundo inteiro que criam universos distópicos em que a Lua não é um lixão. A Lua tem que ser um lixão no futuro distópico. Mas enfim. Então, assim, a França, ela faz parte desse processo de transição. A questão é que talvez a União Europeia tenha colocado uma meta muito ambiciosa. Não dá para você parar de usar o diesel, parar de usar a gasolina do dia para a noite. Não que a União Europeia esteja fazendo do dia para a noite, mas é quase isso. A mesma Alemanha também está passando por um processo aí de adaptação muito forçado, muito rápido. Então talvez tenha sido um projeto muito ambicioso, tá? Mas não cabe a crítica de que a União Europeia está passando por cima da França, alguma coisa assim. Primeiro porque a França tem um peso enorme, e segundo, vamos lembrar também, a União Europeia é extremamente beneficente para a França, porque a França consegue ali proteger o seu setor agrícola, a gente já falou sobre isso, né? A França consegue inclusive proteger da competição agrícola contra a Polônia, por exemplo, que é, né, pensando em território europeu, um território grande. Enfim, o fato é, né, a questão da energia renovável acaba tendo um papel grande nesses protestos franceses, por conta dessa transição acelerada, né, na qual o uso dos combustíveis fósseis deve ser penalizado, e o uso das energias renováveis é incentivado, porém ainda não é acessível para a grande maioria da população. O cara que é camponês, que mora ali, o camponês, eu digo, ele pode ter até a terra dele, ele tem lá uma fazendinha, um sítio, alguma coisa assim, numa cidade do interior da França, ele não tem grana para ter um carro elétrico. Ou então ele não tem como ter um carro elétrico porque não atende a demanda dele, por exemplo. Então tem isso também que é importante ser colocado. E aí, como o tempero disso tudo, né, que levam a esses protestos que começam com combustível a crescerem ainda mais, nós temos a renda mensal média na França é de 1.700 euros, onde os 20% mais ricos ganham 5 vezes o que os 20% mais pobres. O 1% mais rico da população francesa tem mais de 20% das riquezas do país. Tá? Então, assim, são dados complicados, né? E olha que a gente vive no Brasil, né? Temos hoje um desemprego na casa dos 9% na França, tá? O índice, quando o Macron foi eleito, era maior, era de 10, caiu para 9, porém ainda é 2 vezes maior do que o desemprego na França, por exemplo,
do desemprego na Alemanha, desculpem. A França abdicou, né, com aquelas novas regras fiscais, inclusive as taxações sobre os mais ricos, abdicou de uma arrecadação de 3,2 bilhões de euros, tá? Ou seja, 14 bilhões de reais. Tá? Isso é uma quantidade razoável de dinheiro. Claro, quando a gente pensa, né, nos grandes orçamentos, nos PIBs, a gente sempre faz questão de lembrar isso, né? É claro que 3,2 bilhões de euros são muita grana para mim, para você, para o Matias, né? Mas assim, quando a gente pensa no orçamento federal do Brasil, por exemplo, já não é tanta coisa assim. Mas é claro, você abrir mão dessa arrecadação significa que você tem que compensar isso em algum lugar. E aí essa é a argumentação de algumas pessoas envolvidas nesses protestos. O governo abriu mão de 3,2 bilhões dos ricos e quer compensar esse dinheiro com o imposto do combustível, né? Então, é interessante a gente ter essa noção, né, de uma questão de equilíbrio fiscal na França. Então, esses são os principais combustíveis, né, com o perdão do trocadilho, para o início dos protestos. Aí, agora, o que acontece? Com as generalizações, digamos assim, a expansão dos protestos e eles se tornarem meio difusos, com pautas meio amorfas, porque... Semana passada a gente apresentou a pauta de setores ligados à esquerda, mas uns dois extremos estão na rua, né? Inclusive, tá rolando conflitos internos entre os manifestantes. Quando você vai fazer um protesto, quando você vai fazer uma exigência, isso vale para você protestando na rua contra o governo do seu país, até você protestando, você indo negociar com a sua chefa. O nosso ouvinte aí é adolescente, teve algum problema com os pais, vai ter que conversar com os pais. Ou você tem uma pauta concreta, ou não adianta nada. Não adianta você chegar pro seu chefe e falar, tem que mudar tudo isso. Não, você tem que virar e falar, olha, estou descontente com a quantidade de trabalho, com as horas extras, com o salário, com a questão das férias, minhas férias estão atrasadas, estou há um tempão sem tirar férias, ou sem tirar uma folga, enfim. Você tem que ter uma pauta mais específica. Quando você cria essa pauta gigantesca amorfa, você corre um grande risco de acabar deslegitimando, tornando difícil o diálogo entre, no caso, o governo e os manifestantes, ou nos exemplos que a gente deu, entre os pais e os filhos, entre o patrão e o empregado, enfim, entre quem for. Você dificulta esse diálogo e você, inclusive, favorece a ideia da repressão, que é uma notícia que já saiu hoje, né? Que assim, a França, ao mesmo tempo que ela tem pode ter todos esses problemas, a França tem uma das redes de segurança social mais fortes do mundo. Tá? A França tem, a Seguridade Social francesa é mais de 700 bilhões de euros. Tá? Então, em relação a acesso a sistema de saúde, acesso a sistema de ensino, aposentadorias, esse tipo de coisa. Pode não ser perfeito, claro, sempre vai ter problemas, mas enfim, existe. E aí, você tem, né, um governo que pode olhar, e o Macron, inclusive, ele tem o direito, pela lei, pelo fato da França ser um país unitário, de usar as forças armadas dentro dos territórios. Ele pode virar e falar, olha, vocês são contra tudo isso daí? Como assim vocês são tudo contra isso daí? Eu quero conversar, quero dialogar, mas o que vocês querem mudar? Querem mudar o preço do combustível? Não, quero mudar, mas... quer saber? Manda ali reprima o protesto porque ele está vandalizando o Arco do Triunfo, né? Vamos preservar o Arco do Triunfo, vamos liberar as vias, né? E aí, hoje já chegou a notícia de que alguns carros blindados ali como se fosse a polícia de choque, a Gendarmeria Nacional, né? A Gendarmeria não é bem uma polícia de choque, né? A Gendarmeria é a Polícia Militar Nacional Francesa, né? Já chegaram em Paris. Então, assim, por quê? Porque fica difícil até mesmo você estabelecer um processo de negociação, porque fica uma coisa muito amorfa. Então, foi também anunciado que neste final de semana agora, né, dias 8 e 9, os principais pontos turísticos de Paris ficarão fechados, tá? Como Torre Eiffel, Museu do Louvre, o Grand Palais, enfim, uma série de locais turísticos ficarão fechados.
Já temos cerca de 89 mil policiais mobilizados, tá? Como eu mencionei, pelo menos 12 blindados da Gendarmeria Nacional em Paris. Na última manifestação, que foi na segunda-feira, 1º de dezembro, e que o Ministério do Interior estima que mais de 130 mil pessoas se manifestaram, mas vem apontando uma queda, né, no número de manifestantes desde do dia 24 de novembro, mas nesse dia mais de 9 mil granadas de efeito imoral foram lançadas contra a população. E aproveitando o próprio ministro do Interior que você mencionou, olha o que ele disse: acredito no bom senso dos franceses que viram um gesto de apaziguamento feito pelo governo. Ou seja, o governo suspendeu o novo imposto, suspendeu eventuais taxações da energia elétrica até o fim de 2019, e aí o que o governo está dizendo agora? Olha, o que vocês queriam a gente atendeu. Se vocês continuarem na rua é porque vocês querem alguma outra coisa, entendeu? E aí, eu não sei porque eu tô batendo, mas você sabe porque tá apanhando. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, quando os protestos viram essa coisa muito difusa, muito amorfa, isso é muito complicado, isso é negativo, tá, gente? E isso enfraquece as questões de possíveis de debate, enfraquece a representatividade. Com quem você vai conversar, né, num protesto desse? Porque quando você tem lá, por exemplo, um partido convocou um protesto, a Frente Nacional convocou um protesto contra o Macron, ou a França Insubmissa convocou um processo contra o Macron. Aí o protesto cresce, o governo vê que vai ter que negociar, então ele vai virar e falar: olha, tá bom, manda aqui os líderes do protesto, sei lá, a Le Pen, o Mélenchon, ou delegados deles, enfim, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Agora, quando você tem essa coisa muito difusa, por conta das redes sociais, WhatsApp, Telegram, e com uma pauta que vai desde a valor da aposentadoria até, sei lá, questão de imigração... E mesmo tem gente pedindo a cabeça do Macron. De uma maneira... figurada. Mais geral, assim, né? Tipo, como se o Macron saísse e ia resolver todos os problemas da França. Se ele renunciasse, alguma coisa assim. Então... Mas de maneira figurada, bem... E aí o que acontece? Nesse final de semana, nós também teremos... nós, na verdade, com o perdão do gerundismo, não é gerundismo, né? Mas nós estamos tendo... Agora sim. a COP24 na Polônia, Conferência do Clima. E foram organizadas marchas pelo clima, né? Dos ambientalistas franceses, que inclusive muitos deles são contra as usinas nucleares. Né? Eu não vou lembrar agora de cabeça, vou colar para ficar melhor, mas a França, acho que metade da energia elétrica dela vem de matriz nuclear, assim, é uma questão bastante forte lá. E aí o que acontece? Eles organizaram Tanto que a tecnologia de Angra foi importada dos franceses. Não, veio dos alemães. Dos alemães? Foram reatores comprados dos alemães. O Brasil até tentou comprar reatores franceses uma época. Na verdade, o Brasil espionava o programa nuclear francês. Porque tem um período que é muito nebuloso no programa nuclear francês. Porque, assim, muito provavelmente a tecnologia nuclear de Israel e da África do Sul veio da França. Só não sabem se veio de forma oficial ou extraoficial. Se foi espionagem, se foi suborno, enfim. Né? Mas, 40% da energia elétrica francesa, não, 71% da energia elétrica gerada na França é de matriz nuclear, tá? Então é bastante coisa. E aí nós teremos essa manifestação pelo clima, nós tivemos marchas pelo clima convocadas para amanhã, dia 8, em 120 cidades francesas, inclusive em solidariedade ao imposto do combustível, olha só que louco. E aí, no caso de Paris, eles tiveram que alterar o percurso para afastar dos coletes amarelos, porque temiam que uma coisa contaminasse a outra, ou temiam até mesmo porradaria, sei lá. Os jogos do francesão desse sábado foram adiados, Campeonato Francês de Futebol, tá? Então, assim, esse fim de semana pode ser um fim de semana de conflito
especialmente em Paris. E quando a gente fala de conflito, mais do que a gente está vendo até agora. E a gente já está vendo bastante coisa. Né? A gente já está vendo bastante, né, nervos bastante animados. Então, essa questão dos protestos bastante difusos, complicados de serem negociados, acaba se tornando complicado. E tem um outro elemento na França, que esse elemento a gente não tem como, eu pelo menos não tenho como falar muito, porque eu não li muito sobre eles ainda, que são os casseurs. Os casseurs são os, entre aspas, os black blocs na França. São os hooligans. Acho que no caso francês eles são até anteriores aos Black Blocs. Esse é o nome original. Lembrando que eu fiz Black Bloc aspas no ar, mas ninguém viu, né? Porque é um áudio. Mas Black Bloc não é o nome de um grupo, de uma organização. Black Bloc é uma tática. Né? É todo mundo se vestir de preto para você não ter como identificar. Né? Em vez do, quem quebrou a janela foi aquele cara de amarelo. Quem quebrou a janela foi o cara de preto, mas tem 1000 caras de preto. Né? Então, Black Bloc é uma tática, na verdade. E relativamente recente nas manifestações. E surgiu lá com aqueles... Em Seattle, se eu não me engano. Foi em Seattle? Não foi aquele do Occupy Wall Street? Não, é do começo do século. Aquelas conferências do G7 em Seattle, essas coisas. Tá. Então, assim, na França também tem os casseurs, que são os caras que, né, enfim, o pessoal do choque, né? Então, esse fim de semana pode ser bastante complicado na França, tá? Mas a gente espera que a gente tenha feito aqui um panorama interessante do que acontece na França, um resumo interessante do que está acontecendo na França, o porquê acontece, o como acontece e talvez o que venha a acontecer. O fato é, o governo cedeu na pauta inicial, na pauta principal. Vamos ver como será o fim de semana e como o governo vai reagir em relação a isso. E lembrando que os protestos dos coletes amarelos na França também inspiraram outros protestos ali na Bélgica, nos Países Baixos, enfim, ali por na zona de influência. Acho que só não teve protesto no Luxemburgo, porque né? Porque lá tem projeto. Porque lá tem projeto, lá é um lugar, né, um lugar de nobreza, de estirpe, e assim... A população de Luxemburgo é o quê? 10 pessoas? Né? E você vai ter um protestando, né? Então, brincadeiras à parte. O nosso querido amigo Alex disse que o Luxemburgo é tipo o Graal da Europa. Graal, tipo a rede de restaurantes que você tem nas estradas, pelo menos aqui em São Paulo, não sei em outros estados. Tipo, se você tá indo de carro da França para Alemanha, da Alemanha para alguma... Você para em Luxemburgo para fazer um lanche. Entendeu? O Luxemburgo é o Graal da Europa. Agora algumas outras breves notícias do restante da Europa. Na Espanha, nós tivemos as eleições no Parlamento Regional da Andaluzia. Tá? Foi a primeira vez desde a morte do Franco, em 75, que um partido de direita nacionalista ganhou assentos no Parlamento Regional. E um partido relativamente novo também, né? O Vox. Isso, Voz, né, em latim. Que assim, eles... A proposta deles é ser mais à direita do que os Ciudadanos. Né? Os Ciudadanos já era uma dissidência à direita do Partido Popular, né? Você tinha dois partidos, o Partido Popular e o Partido Socialista, né? O centro-esquerda, centro-direita e todo mundo gravitando ali. Aí uma dissidência mais radical do socialista formou o Podemos, aí uma dissidência mais... Não é nem radical, né? Mais à esquerda formou o Podemos e uma mais à direita formou os Ciudadanos. E aí, agora sim, uma dissidência radical à direita criou o Vox, que é mais à direita do que os Ciudadanos. E não duvido que tenha uma resposta no outro espectro ideológico. Inclusive, a principal proposta do Vox nacionalmente é a oposição ao Estatuto das Autonomias. Que é assim, o que é o Estatuto das Autonomias? As pessoas poderiam falar catalão na Catalunha e basco no País Basco. Porque a divisão administrativa da Espanha
São as comunidades autônomas, justamente. Sim. Então a gente está falando da comunidade autônoma da Andalucia, que também tem um movimento de emancipação. Embora menor. Menor, né? Não é tão forte como no País Basco e na Catalunha, mas todas essas comunidades autônomas existem, né, setores que são arraigados nessa identidade regional. E eles defendem uma centralização maior do poder e assim... Eu não vou chegar ao ponto, eu não tenho... Eles sequer têm uma existência suficiente, né? Foi formado em final de 2013, eu fui colar, tá? Tem 10 mil integrantes. Eu não vou chegar ao ponto de classificar o partido como franquista, mas essa pauta é uma pauta do franquismo. De centralização, de Deus, pátria e coroa, entendeu? De sem autonomia para a Catalunha, para os bascos, enfim. E lembrando que na própria Andalucia era uma das comunidades que o franquismo tinha maior peso. Sim, então, né, para mim fica muito clara, né, uma ligação aí. Inclusive meu parente distante, que era o braço direito do Franco, o general Deliano. Só para deixar claro, o parente distante é uma brincadeira, né? Só temos o mesmo sobrenome. E aí na Andaluzia, dos 109 assentos do partido regional, o partido Vox conquistou 12 assentos, ele ficou em quinto no geral. Tá? O Partido Socialista é o que continua com o maior número de assentos, 33, porém ele perdeu o governo da província, né? da comunidade autônoma, né? Porque é como se fosse um partido ali, né? Uma questão parlamentar, né? Digamos assim. É como se fosse um parlamentarismo. Tá? Então, os partidos que conseguirem articular maioria no parlamento da comunidade autônoma vão poder formar o governo. E aí, embora o PSOE tenha ficado em primeiro, com 33 assentos, eles perderam 14 assentos, tá? 33 assentos, 1 milhão de votos. Em segundo lugar, ficou o PP, né, de centro-direita, o outro partido tradicional espanhol, com 26 assentos, perdeu 7. Só que em terceiro lugar ficou os Ciudadanos, que é o partido de direita, que agora tem 21 assentos, ganhou 12. Então, uma articulação Ciudadanos-PP vai fazer com que essa coligação de centro-direita-direita tenha a maioria dos assentos, consiga governar. Em quarto lugar ficaram os Verdes, com 12 assentos, perderam 3. E em quinto lugar ficou o Vox, com 12 assentos, não tinham nenhum antes, ou seja, ganharam esses 12 assentos, e cerca de 396 mil votos no total. Ou seja, cerca aí de 11% dos votos na Andaluzia foram para esse partido. Na Andaluzia, apenas 56% do eleitorado compareceu às urnas. Tá? Então, assim, um comparecimento baixo, que é outro fenômeno aí mundial, né, que a gente tem verificado. Então, essa foi uma notícia que saiu em muitos lugares, né, dessa ascensão desse partido, né, de direita nacionalista, direita populista. Eles, inclusive, aqui se colocam no seu próprio perfil como monarquistas, inclusive. E, além da questão das autonomias regionais, o Vox da Andaluzia tem uma das suas propostas revogar, digamos assim, tirar, né, a lei da Lei Orgânica de Medidas de Proteção Integral contra a Violência de Gênero, que é, digamos assim, é a Maria da Penha da Andaluzia. Maria de la Penha. Inclusive a analogia foi feita pela matéria da Pilar Alvarez e da Isabel Valdés no El País, tá? Eles pretendem revogar essa lei, que é uma espécie de lei Maria da Penha. Tá? Desde 2003, na Andaluzia, 947 mulheres foram mortas por seus parceiros ou ex-parceiros. E o partido também é contra o casamento igualitário, né, que desde 2005 nós temos a possibilidade do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo na Espanha e também a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Então também tem uma questão de conservadorismo de costumes, digamos assim, né? Então, assim, embora seja difícil dizer, né, que
nós temos uma guinada à direita, até porque a Espanha tem um governo de centro-esquerda, né, do Pedro Sánchez, mas é um sinal curioso. Vai ser interessante ver como vai ser o desempenho desse Vox na primeira eleição nacional que ele participar, né? Então, vamos ver aí como será. E ainda falando, né, da extrema-direita na Espanha, mas uma notícia indiretamente relacionada no Brasil, já que ontem foi detido o García Juliá, ele que foi um dos terroristas, né, que assassinaram 3 advogados trabalhistas, um estudante e um funcionário desse escritório em 24 de janeiro de 1977, naquele período de transição entre o franquismo e a Constituição de 78, né, que completou 40 anos no presente ano. E ele, que tinha sido condenado a 193 anos em 1980, cumpriu 14 anos de detenção, mas fugiu quando foi concedido um indulto. Foi encontrado na Bolívia, onde estava ligado ao narcotráfico local, e depois veio parar aqui no Brasil, não se sabe como, mas foi detido ontem na Barra Funda e vai ser extraditado para a Espanha, né? Lembrando na Barra Funda, bairro ou rodoviária? No bairro, pelo menos na notícia que eu li. Tava pegando busão aí para algum lugar. Não determinou exatamente onde na Barra Funda. Pode ter sido na própria rodoviária. E esse crime, né, ficou conhecido como atentado da Praça Anton, que era onde estava localizado esse escritório, e desde então, né, o 24 de janeiro é considerado uma data em homenagem a esses mártires aí, justamente nesse período aí de transição democrática na Espanha. Inclusive, nessa praça tem uma escultura que chama El Abraço, do artista Juan Renovés, que rende memória a esses advogados e as demais vítimas do atentado. Continuando aqui o nosso breve giro pela Europa, na Dinamarca nós tivemos uma notícia assim bizarra, tá? Bizarra, que inclusive está gerando muitas críticas na Dinamarca, que é assim, segundo o correspondente dinamarquês do New York Times, né, Martin Selsoe Sorensen, a ministra da Imigração do país, né, a Inger Støjberg, disse que os imigrantes indesejados se sentirão indesejados. Eles serão alocados numa ilha, uma pequena ilha chamada Lindholm, tá? Que fica ali perto do município, né, de Vordingborg, na costa da Zelândia, tá? É uma ilha que abriga laboratórios, estábulos e crematórios de um grande centro de pesquisas de doenças animais contagiosas. Essa ilha é ligada à cidade por 2 ferryboats, um deles inclusive tem o nome de Vírus. E estrangeiros, imigrantes que tenham sido condenados por crimes e candidatos a asilos que tiveram seus pedidos rejeitados, mas não podem ser enviados de volta aos seus países de origem, num total de até 100 pessoas serão alojados nessa ilha bizarra de 0,7 km² a 3 km da costa, tá? Então, assim, inclusive o porta-voz do partido, né, disse que vamos minimizar o quanto possível as saídas de ferryboat da ilha e tornar o traslado mais caro e difícil possível. Eu estava falando da Lua virar um lixão, mas isso aqui também é muito distópico, né? Você botar numa ilha onde tem um centro de pesquisas de doenças contagiosas em animais, né? Você botar 100 pessoas lá. Aí você pode até dizer, as pessoas que foram condenadas por crimes, né? Sei lá, o cara é um homicida, estuprador, fugiu pra Dinamarca, tá lá, descobrindo e tal. Aí você pode dizer, não, esse cara ok. Mas assim, veja o que ela falou também de pessoas que tiveram seu asilo rejeitado, mas não podem ser enviados de volta aos seus países de origem. Por quê? Provavelmente porque esse país de origem
não tem condições de receber de volta essa pessoa. Ou seja, uma pessoa que fugiu da Líbia, por exemplo, fugiu da guerra na Líbia, da destruição na Líbia, pode eventualmente acabar parando nessa ilha distópica bizarra. Tá? Inclusive, muita gente na oposição, muita gente, enfim, na Dinamarca já está protestando contra essa notícia, essa decisão, e veremos aí o que vai resultar. Né? Mas é uma, né, como disse, é uma notícia aí distópica, bizarra, né? A ilha de Lindholm, tá? E o Lindholm, que eu saiba, não, é um nome sueco, né? Nem um nome dinamarquês. Tinha um jogador sueco chamado Lindholm. Sim. Né? Fez história no Milan, inclusive. Grenolin, né? Oi? O trio de ataque Grenolin. Exatamente. Era... Puta, agora pegou. Agora eu vou colar. Tá. Cola aí, enquanto isso eu vou cruzar aqui o mar e vou pro Reino Unido. O parlamento criou uma derrota aí para May na primeira vez que a Câmara dos Comuns... Era o Gunnar Gren, o Gunnar Nordhau e o Niels Lindholm. Então, e o Parlamento Britânico, Câmara dos Comuns, pela primeira vez, impôs uma moção de desacato contra o governo. O que isso quer dizer? A Theresa May tinha dito, olha, assinei aqui o acordo com o Brexit no Reino Unido. Tá aqui os pontos principais. Aí, os parlamentares viraram e falaram, não, mas peraí, como assim pontos principais? Tem que divulgar o negócio todo. Como assim pontos principais? Tem que divulgar o negócio todo e divulgar a avaliação legal feita pelo Procurador-Geral do Reino Unido também. Nada desse nota imprensa com resumo pontos principais. A Theresa May foi lá, abraçou o acordo e falou, não, é meu. Ninguém vai ver. Só eu que vou contar. E falaram, não, nada disso. E aí votaram, colocaram ela em desacato e obrigaram o governo britânico a publicar a íntegra do acordo e da análise legal do Procurador-Geral. O detalhe sórdido é: ela perdeu por 311 a 293. Parte dessa diferença vem do Partido Unionista Democrático da Irlanda do Norte, aquele partido pequeno que a May precisou fazer coalizão para ter maioria de governo. Ou seja, o partido que é do governo da May votou contra a May. Então, né, quem sabe vê um voto de desconfiança aí no futuro, quem sabe teremos novas eleições na Inglaterra, vai saber. Né? Então, assim, e isso sinaliza também que talvez a Theresa May não consiga aprovar o documento do Brexit. Como a gente já falou, ninguém está feliz com o Brexit. Nem quem queria, nem quem não queria. Tá? Então, assim, mais uma derrota da Theresa May nesse sentido, e uma derrota aí que pode ser o prenúncio de outras derrotas ainda mais graves. A Eslováquia expulsou um diplomata russo, acusando ele de ser espião. Tá? A Rússia disse que vai reciprocar e expulsar um diplomata eslovaco. Tá? Essa é a última notícia em relação a esse giro. Ainda bem que a Rússia só vai expulsar. E, finalmente, uma coisa que muitos dos nossos ouvintes pediram, mas que não deu tempo de botar nesse programa, muita gente pediu para a gente falar dos artigos 11 e 13 da nova lei de direitos autorais da União Europeia. Né? O que acontece? Tá rolando um bafafá nas internets, né, de que essa lei vai basicamente acabar com a internet. Né, de que tudo vai ter direito autoral, não vai poder fazer meme, né, porque assim, se eu fizer um meme lá com, sei lá, a cara do Samuel Jackson, eu teria que pagar pro Samuel Jackson para poder fazer um meme. E aí você retweetou esse meme, você tem que pagar também, essas coisas. Né? Muita gente pediu pra gente comentar sobre isso, porque é um tema que está sendo bastante sensível, só que não deu tempo de ler tudo, tá? Especialmente a lei. Eu quero ler a lei antes da gente falar sobre isso, né? E quem sabe até chamar um especialista, né? De direito de imagem, na internet. Assim. De preferência que seja do Partido Pirata. Mas, então assim, eu só queria antecipar 2 avisos que eu fiz no Twitter mesmo, mas que talvez muitos não tenham visto. O primeiro tem muito sensacionalismo nessa treta, tá? Então assim, essa coisa de, não vai poder ter meme... Tipo, tem uma lei autorizando meme, sabe? Calma lá, tá, gente? Né? Assim, eu tenho certeza que o YouTube tem mais ingerência na vida de vocês do que essa lei vai ter.
né? E a segunda questão, que é talvez mais importante, que é o seguinte, não é uma treta de, tipo, liberdade versus o Estado, liberdade versus autoridade, alguma coisa assim. É uma treta entre Google e Facebook contra os grandes conglomerados de mídia. Porque o início dessa treta é o seguinte, as grandes empresas de mídia, tá? BBC, Deutsche Welle, o dono lá da Fox News. Murdoch. Isso, o Murdoch, né? O El País, esses grandes jornais, eles falam, olha, o Facebook e o Google ganham uma grana preta fazendo publicidade em cima do conteúdo que a gente gera. Então, assim, quando a gente gera a matéria, eles replicam a matéria lá no Facebook e cobram de propaganda, cobram publicidade, o YouTube faz a mesma coisa. Então é o seguinte, as grandes redes que controlam o tráfego da internet, basicamente, né, estão lucrando em cima do conteúdo que nós produzimos. E o Google e o Facebook, por outro lado, dizem, olha, pera lá, primeiro que a gente dá uma fatia da publicidade para vocês, uma fatia de merda, mas dá, e segundo, a gente está divulgando o conteúdo de vocês. Graças ao Google, hoje, mais gente lê o El País, mais gente lê, mais gente vê a CNN, sei lá quem for. Então, não é uma treta de princípios, não é uma treta contra o Estado Malvadão, é uma treta entre dois cachorros grandes do capital, tá? De grandes empresas, eu tô falando aqui, entendeu? E o Estado ali no meio tentando arbitrar e, claro, né, lobby pesadão, né, muitos interesses em jogo, interesses aqui, em vez de S, cifrões. Então, assim, calma com o idealismo também, tá, galera? Porque é Google e Facebook, são os gigantes das redes sociais versus os gigantes da mídia, tá? Não tem mocinho nessa treta, tá? Então, calma lá também. É isso, era isso.